Olá pessoal, começando mais um EitaCast, o podcast da revista Empreenda. Estou eu e Marcelo Catuzzo aqui e hoje vamos entrevistar Thiago Rocha, que é um empreendedor top, que está aqui em Portugal. Nós estamos aqui no Empreenda Summit da revista Empreenda, o primeiro evento internacional da revista Empreenda. Estamos aqui com ele para bater um papo e saber absorver o quanto poderemos aqui dele nesse podcast. Thiago, se apresenta aqui para o pessoal rapidamente e conta um pouquinho aí de como está sendo essa sua experiência aqui em Portugal. Claro. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, é sempre muito bom, acho que o podcast ele veio a cultura do podcast veio para acrescentar no crescimento das pessoas, assim. Salomão sempre falava que o grande problema das pessoas é a falta de conhecimento ou discernimento. É interessante que ele fala o seguinte: "Você que é jovem, busca conhecimento e você que é tolo, busca equilíbrio e bom senso". Então o conhecimento vai te levar a um entendimento, o entendimento te leva a um discernimento, que te leva a uma aplicação, que te leva à sabedoria. E então parabéns por estarem abrindo portas, né, eu fico sempre muito feliz e muito à vontade, então, fiquem tranquilos se eu me sentir à vontade aqui. Sobre estar em Portugal, eu acabei de falar, eu tô apaixonado por essa cultura, minha esposa é portuguesa e nada é por acaso, a gente casou há fazer 18 anos agora no mês de dezembro, e eu vejo aqui Portugal significa porta, uma porta de entrada, uma porta de oportunidade, uma porta de um novo tempo. Quando eu tinha 12 anos, eu recebi uma palavra de criar movimentos, ir para as nações. Eu nunca entendi e durante muito tempo isso ficou guardado no meu coração. Até que algo aconteceu nas empresas lá e eu vi que nada é por acaso. Eu começo a olhar para tudo que eu já vivi, né. Eu fui treinador de cachorro durante muito tempo, sabia essa? Sim, sabia? Adestrador. 15 Sabendo também. 15 anos da minha vida eu fiquei treinando cachorro, rodando o mundo. Conheci 32 países, dando treinamento, competindo, dando seminários. E aí isso tem a ver com propósito, é interessante, né, a gente vai olhando as coisas e vai estar vinculado com um propósito. Aí casa com uma portuguesa, e aí quando surgiu: "Vamos para Portugal", eu falei: "Lá é a porta para as nações". E a gente tem não vou falar que é uma meta, mas é um destino, um alvo, de abrir 50 empresas, plataformas internacionais, que é a Sim. nossa hold de negócio, focada em mercado digital, tecnológico e educação. 50 empresas em 50 países da Europa nos próximos 24 meses. É um trabalho desafiador. Bastante agressivo, inclusive. E, Thiago, ouvindo você fala, de processo, de etapas, né, e tanto eu como você somos engenheiros, né, a gente está aqui, fazendo esse movimento digital, colocando a cara a tapa, mas, organizar um processo de entrada na Europa, eh eh, em 24 meses, requer uma atenção muito focada, né. Como é que você resolve isso? Sabe o que isso é mais interessante quando tu olha para os nossos negócios? O Pablo, que lidera o nosso ecossistema, ele sempre fala o seguinte: o crescimento ele é desorganizado. Não existe crescimento organizado. E eu venho dessa parte, eu sou um cara mais cognitivo, se for olhar para a teoria DISC, enfim, sobre comportamento, eu sou um cara mais cartesiano. Uhum. E foi um desafio trabalhar com ele e ter um crescimento. Como que eu vou ter um crescimento sem um planejamento? Desorganizado. Não tem Como que nenhuma. eu vou fazer um crescimento, ser organizado? É impossível isso. Só que se você for olhar o corpo humano, no crescimento dele é desorganizado. Se você for olhar uma empresa, um prédio, uma estrutura, você olha para a estrutura, ele está ali. Então, não existe algo que você coloca e fala, não, existe um passo a passo para ir. Existe algo que você imagina, só que é interessante que no meio do processo você vai encontrando os passos. Perfeito. Aquele dia, quero planejamento preciso saber o como Uhum. antes de iniciar. E o como você só conhece dentro do segmento. É interessante que existem coisas que nós nem sabemos que nós vamos precisar se nós não entrarmos em algo. É. Sim. Então, se eu não entro nesse desafio, não tem como criar um planejamento. A cultura portuguesa é diferente. Hoje a gente está com a empresa aqui, na França, na Alemanha, indo para a Espanha, montando os projetos. Então, como que eu monto um planejamento, um business plan de uma cultura totalmente diferente do A Brasil, sem nossa. testar? Lá dentro a gente tem algo, dentro do nosso treinamento, a gente fala sobre 7 ciclos de vida. Existe algo chamado setênios, né? Uhum. Setênios são 7 anos de vida, ciclos de 7 anos, e a gente fala o seguinte: é ano de aprender, servir, criar uma aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e desfrute ou descanso. Então a gente entende que tudo que nós entramos no primeiro ano é para aprender.
Então você casou, primeiro ano é de aprendizado. Você montou uma empresa, é de aprendizado. Veio para Portugal, é de aprendizado. Teve um relacionamento, de aprendizado. Então o primeiro ano é de você aprender. Segundo ano é de servir. Servir como? É entregar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, começa a entregar. Quando eu começo a servir, entregar aquilo que eu sei, eu começo a ir para o terceiro ano, que são as alianças. Se vocês forem olhar, acontece exatamente isso. Você que está em casa, nós estamos aqui. Sim. Depois escreve lá. Ano 1, aprender, servir, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e desfrute. Isso daí eu posso trazer isso de uma forma bíblica, científica, humana, você vai entender exatamente esses 7 ciclos. Então, como que eu monto um business plan para entrar num novo continente, uma nova cultura, sem antes aprender algo? Perfeito. Tiago, então, o que você me fala é que não tem como crescer em em 24 meses, 50 empresas. Eu não sei, é a nossa rota. Sim. Eu dou o melhor. Quer fazer o quê? Todo final de semana que eu estou em Portugal, eu dou um método IP, que é um treinamento que a gente tem de inteligência emocional, que é onde surgem os nossos sócios, parceiros, os nossos colaboradores, todo mundo que vem para o ecossistema, ele vem do método IP. Então, se eu poderia fazer ele uma vez por mês, mas eu faço ele todas as semanas. Então, nesses 6 meses que eu estou morando aqui, a gente está indo para a 15ª edição já. Algo que é impensável nos treinamentos. Então, você tem uma turma de 50, uma turma de 60, uma turma de 90, vai mesclando isso. E se tiver uma turma de 5, não tem problema, a gente faz com 5 mesmo. O importante é quem eu me torno no processo. Isso, desculpa, faz parte de uma formação de próximos Não é colaboradores? uma formação, é que assim, a nossa forma de gestão, de entendimento de uma empresa, é fugir da parte técnica. Por quê? A parte técnica você contrata. Ok. Eu não preciso ter um sócio técnico em algo. Eu só preciso um sócio que tenha um coração ensinável, seja leal e simples. O cara técnico eu contrato e pago. Fica mais barato eu contratar alguém técnico do que ter um sócio técnico. Eu preciso de um sócio que tenha um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É o cara que quer aprender sempre. Simples, não seja perfeccionista, faça com o que tem e seja leal. Todo o restante da parte técnica, eu contrato. Então, no método IP, que é o nosso treinamento de inteligência emocional, que vem crescendo muito aqui na Europa, é a forma que eu tenho de encontrar os empresários, os colaboradores que entendem como que a gente olha para os negócios. Isso que você fala é fantástico, porque eu consigo linkar justamente com a minha experiência aqui no Empreenda Summit em Portugal. Porque a Elaine vem com esse movimento, com a revista, só que antes dela, com a ConnectV, veio o Eudes, né? Então essa parceria entre os dois e essa collab, ou melhor que isso, essa sinergia profunda, ela permitiu com que eu e o Celso, lá de Rio Claro, do interior, né, Uhum. tra Boa, Rio Claro. Terra Boa, e logo, logo o pessoal de Rio Preto, e tem pessoal aqui de várias regiões do Brasil. Permitiu que essas pessoas se conectassem de formas, às vezes a gente pode até parecer que é aleatória, mas não é. E conectar pessoas do mesmo alinhamento, com a mesma intenção. Quando você fala então desse processo de avançar, iniciar, aprender, então chegou o Eudes, aprendeu, é o processo, trouxe a Elaine, né, então agora vamos compartilhar, e agora outras alianças vão sendo criadas, esse processo de expansão ele vai acontecendo como um ciclo de etapas de aprendizagem, né, e de muito esforço, né, e acreditar de fato. Tu vê, por exemplo, o Eudes e a Elaine são uns queridos amigos. Eu conheci a Elaine, se eu não estou enganado, em 2018. 18 ou 19, comecei em 19. E qual é um dos maiores segredos dela? A resiliência. Qualquer segredo do empreendedor é a resiliência. É o cara, acho que era Tyson que falava, não é o quanto que eu bato, sei bater no boxe, mas é o quanto que eu suporto apanhar. Eu sou lutadora e eu sei disso. Eu luto jiu-jitsu, não é os golpes que eu sei, mas é se alguém me pega, quanto tempo eu consigo me livrar de uma posição. É o quanto que eu consigo ser resiliente e não entrar naquela pressão. O grande segredo do empreendedorismo não é o quanto que eu sei tecnicamente sobre algo, mas é o quanto que eu consigo ser resiliente. E que só é resiliente quem tem um coração ensinável. Um cara, alguém que esteja confortável no desconforto. Veio crise. Tá bom, respira. Para que lado a gente pode ir? Se joga. Mudou a política. Eu lembro em 2015, quando eu entrei no digital, eu entrei como afiliado, e eu tinha uma campanha lindinha, aprendi, fiz um curso, aprendi, fiz. Aí eu fui para Itália, para o Campeonato Mundial da Itália de treinamento de cães. Cheguei lá, recebi um e-mail do Google falando o seguinte: nossa política mudou e as suas campanhas caíram.
E eu falei: "Lascou, fazer o quê agora?". A pergunta é: qual é a resiliência? Eu não voltei a pesquisar sobre, não fui resiliente. Falei: "Ah, isso aqui é muito difícil", larguei. 2015 isso. Aí fui voltar pro digital, aí fiz o lançamento em 2016, fui voltar pro digital 2020. 4 anos depois, imagina, 4 anos depois, o quanto que passou, o mercado que passou nisso daí. Porque eu não fui resiliente para aquilo, não tive um coração ensinável para aquilo. Fiquei prestando atenção só na parte técnica. Então a gente busca o quê? Para os nossos sócios, colaboradores que andam com a gente? Ter um coração ensinável, seja simples e ser leal. Então o que falta para multiplicar na Europa? Gente. Perfeito. O que falta é multiplicação de gente. O Jorge Paulo Lemann conta uma história que na frente da empresa dele tem um quadro, um quadro de avisos. Uhum. Isso que eu vou contar, muitos empreendedores vão entender. E a maior dor do cara é a contratar. Já viu alguém querendo contratar a gente? Teve problema em contratação? Sempre. Só porque não tiveram processo seletivo ativo. Uhum. Jorge Paulo Lema fala sobre isso. E Jim Collins fala em vários livros. Ele tem 4 livros sensacionais: Gigantes que Caem, Empresas Feitas para Vencer. A Empresa Feitas para Vencer é o melhor. Ele fala o seguinte: se eu tiver um quadro de processo seletivo ativo, o talento que poderia ir para a concorrência, porque a porta está fechada, ele vai bater na sua porta e vai entrar. Às vezes o empresário fala: não, mas o concorrente tem um cara muito bom lá. Sabe por que ele tá lá? Tá porque a sua empresa não estava a porta aberta. O Flávio, ele nos ensinou, né, assim, a contratar sempre. Então você tem um Exato. processo seletivo de treinamento, uma semana, põe para rodar e daqui 15, 20 dias outro processo seletivo. Mas eu não tenho a vaga. Primeiro que é para vendas. Vendas você sempre Sempre precisa. tem. Sempre tem vaga. É o único setor da empresa que coloca dinheiro para dentro. Não é? Então você sempre tem. E como era grande contraste nosso era o tempo para se dedicar à venda e o tempo para treinar. Tempo para venda e tempo para treinar. E aí nós aprendemos que o tempo de treinar é o tempo que você vai cada vez mais criando essa resiliência para aguentar isso. É isso aí. E como trazer isso nos treinamentos e para essa nova jornada na Europa de treinamento e passar resiliência, é ambiência, é experiência, é novos desafios. Eu acho que tudo que tu falou, novos desafios, experiência, ambiência, ela são pilares fundamentais na vida de qualquer pessoa. Você quer crescer, quer romper, esteja em novos ambientes, porque novos ambientes te fazem conhecer novas pessoas, e quando você conhece novas pessoas, tem novas conversas, isso gera novas ideias. Poxa, eu tô tendo uma ideia nova, qual que é a ação? Uma ideia nova vai me levar a ter uma ação nova, e uma ação nova me leva a ter um novo resultado. Então o ambiente ele é muito importante. Sim. O que a gente sempre fala é: esteja cercado de pessoas que queiram crescer. O maior desafio das pessoas é andar sozinhos. Os empresários estão andando sozinhos e por isso não tem novas ideias. O cara fala: eu não tenho ideia. Não tem, porque não conecta com o outro, entendeu? E então, Celso, o Celso, ele tem esse arcabouço técnico, de comercial, muito ligado à experiência que ele tem com a WhatsApp, né. O Celso é o franqueado da WhatsApp, entre outros negócios que ele tem. E quando ele me convidou para vir aqui, para Portugal, eu pensei: "O que que será que me espera?". Então, a gente não sabia, né, que tipo de conexão, que tipo de resultado, ou melhor, que tipo de experiência a gente vai buscar. E as pessoas me perguntaram: "Mas você vai lá fazer o quê tão rápido?". Somente a família. É. Fazer o quê em Exato. Portugal? Hotel e não sei o que e tudo mais. E a grande questão é natural pra gente se desafiar nesse processo de ir ao desconhecido, né, e empreender. Só que qual é a grande vantagem? Pessoas que já foram na nossa frente, né, seguir os passos de pessoas que já trilharam esse caminho. E você é uma pessoa dessas que já trilharam o caminho e tem pessoas que buscam seguir os seus passos. Para essas pessoas, qual é a grande sacada? Pode parecer clichê. Eu vou falar uma que eu acredito e depois eu falo uma mais política Não, vai para ser mais bonitinho. vai nos pés do peito. Exato. Divertir sempre e fazer o que seu coração toca. Legal. Eu começo a olhar para minha história e eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Porque é meio duro você fazer o que eu fiz. Eu fiz 8 transições de carreira e todas as 8 transições de carreira, eu virei as costas para aquilo que estava e toquei em frente. Eu tinha uma empresa, eu estava em 27 cidades, 24 cidades em 3 estados. Eu estava naquele momento com R$ 400.000 de produtos, de estoque espalhado. Eu tive uma experiência espiritual dentro de um quarto de hotel
Eu nunca tive. Foi a única vez. Aconteceu, foi a primeira e única vez. Não sei se posso contar aqui e tal. Pode. Eu tive a sensação, pra não dizer que eu vi, eu tive a sensação de ver 3 espíritos na mesma hora que tive discernimento, matar, roubar, destruir. Eu tava no hotel, e é interessante que eu já nem sabia mais que cidade que eu tava, eu acordava, ia falar com o time, eu ficava rodando, era uma loucura. Eu passava muito tempo fora de casa. Eu entendi que um dos meus maiores valores é colocar meus filhos pra dormir e acordar eles. Isso. É um valor muito alto. É. Eu passava 15, 20 dias fora de casa, eu chorava nos hotéis. Só eu sei o quanto que eu sofria, chorava e tal. E aquele dia eu acordei com discernimento e eu falei, acabou. Fiz a minha mala, tinha um monte de reunião, liguei pra todo mundo, falei, cancela, manda fulano e tal. Eu virei as costas, nunca voltei pra buscar um cheque. Falei, vocês peguem, faz isso aqui, você é promovido, toma pra você isso, faz isso aqui, passa pra nome pra lá, não sei o que. Nunca mais voltei. Eu lembro que quando eu fui pra São Paulo em 2007, eu fiz exatamente isso. Eu tinha uma empresa de refrigeração industrial com grandes clientes, Crona, Tigre, Acros, Tupi, que são as empresas lá do Sul Forte, eram meus clientes. Eu senti no coração o impulso e fui para São Paulo. Fui com um Corsa, eu olhei na empresa, o carro de menor valor, era um Corsa 97. Tinha as caminhonetes, não sei o que, eu olhei o Corsa, tava pago pela metade, peguei R$ 400 que tinha ali, botei no bolso, falei pro meu sócio, tô indo para São Paulo, o Senhor que te abençoe, continue nos abençoando e tudo mais, e pode ficar, vamos dividir as coisas, não precisa nem dividir, só virar as costas. E eu entendi o seguinte, que não é o que eu ganho, o que eu faço, mas é quem eu me torno no processo. Perfeito. Tem uma história de Abraão, e eu fui pra Turquia agora fazer um Ironman, eu fiz 2 Ironmans em 15 dias, e nesse último foi muito interessante, porque você andar na Turquia, onde Paulo foi o escritor do Novo Testamento, ele escreveu 80% do Novo Testamento. Eu estava numa cidade chamada Antália, que na época de Paulo chamava Atália, e dali que ele começou a primeira viagem missionária, do Porto. Eu estava lá no Porto, que ele saiu há muitos anos atrás, 1975, há 1975 anos atrás ele saiu, que ele começou a pregar há 40, 50 anos depois de Cristo, tal, mais ou menos isso daí. E eu olhei aquilo ali, eu falei, uau, ele saiu daqui para construir uma nova história. E aí eu tive vários insights nessa semana que eu passei lá, e um dos insights foi, Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E os dois prosperaram muito, cresceram muito, só que chegou num momento da jornada deles, que os rebanhos começaram a se misturar, os colaboradores, né, os empregados ali começaram a brigar, discutir, e eles chegaram a uma decisão e falou, a gente precisa multiplicar. As pessoas falam dividir, né? Eu vejo uma multiplicação, porque não é dividir aquilo ali, é uma multiplicação. E aí Abraão falou o seguinte, Ló, olha aí, estava no alto de uma montanha, olha aí. Eu andei em umas montanhas na Turquia, eu tive essa sensação lá. Escolhe para onde você quer. Ele falou, vou para esse lado. E Abraão, tá bom, eu vou para outro lado. Nem olhou para trás, que Abraão sabia que não era sobre as oportunidades, mas era sobre aquilo que ele carregava. A bênção não está no terreno, a bênção não está na oportunidade, a bênção está em você. Você quer empreender? Desculpa que eu peguei uma gripe lá, nesse período lá. Você quer empreender, lembre-se, não está na oportunidade, não está nos seus clientes, não está nos seus sócios, seus amigos, no país, não sei o quê. A bênção está em você. As pessoas falam, para Portugal não tem oportunidade, não tem oportunidade. Moço, não tem oportunidade quem não caça as oportunidades. Porque você vai ter gente desempregada, empresa quebrando no mundo inteiro. Gente com oportunidade, crescendo, prosperando no mundo inteiro. Sim. Qual que é a diferença disso? O dinheiro só troca de mão. Eu vejo aqui em Portugal os caras falam sobre a xenofobia. Existe, eu sei que existe, mas eu nunca fui agredido com isso. A pergunta é como que você chega? O que você vem para agregar a um país? O que você vem agregar a uma comunidade? O que você vai agregar? É igual a história do casamento, as pessoas, eu estou procurando minha cara metade, quer dizer, você é a cara metade, você é outra metade, metade com metade nunca dá um inteiro, moço. A matemática prova, pega 0,5, você tá em casa, pega um papel, agora para entender que metade uma metade não é um inteiro. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Você fica pior do que era quando tava sozinho. Perfeito. Se você pega um cara inteiro, aí você 0,5 que é metade, pega um inteiro, dá 0,5. Você ferrou o cônjuge. Só vai dar 1 se você pegar alguém que é inteiro, 1 vezes 1 vai dar o inteiro. Então, se eu estou chegando no casamento para agregar, estou chegando na empresa para agregar, estou chegando no país para agregar, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque a bênção está em você. E não ter preguiça de trabalhar. Existem períodos. O Eric Ouro escreveu um livro chamado GoPro,
Ele fala sobre ciclos de 90 dias. Os milionários fazem ciclos de 90 dias. Quer dizer, você entra e só fala sobre isso, só comunica sobre isso, só vive sobre isso. É 90 dias. Pressão, pressão, pressão. Pô. Acabou 90 dias, respira. O problema do empreendedor brasileiro é que ele não tem tempo para começar, estar no meio e acabar. Então, teu cérebro começa a entrar numa vertente, ficar preocupado e falar: "Oh, quando que acaba isso aqui?" Tu parece estar preso dentro de um filme. Aquele filme do... Jump. Não, aquele filme que ele tava dentro do cenário, o Jim Carrey, que ele era um cenário, um show de Truman. Parece estar ali, tu não sabe a hora que vai acabar e só fica vivendo essa doideira. Quando tu entra em 90 dias e que a minha esposa e minha família não vejam esse podcast aqui, não nesse primeiro momento, eu falei, vamos pra Turquia tirar umas férias lá e fazer um Ironman. Na verdade, foi um acordo, foi o start para um ciclo de 90 dias. Eu entro agora no ciclo de 90 dias, que é pressão total. Os meus sócios já sabem, os colaboradores já sabem, todo mundo tá comigo, é 90 dias. Quem quer vir, vem junto. Quem não quer, tá tudo certo. Mas eu vou entrar em 90 dias, onde eu vou dormir menos, onde eu vou trabalhar mais, onde eu vou conectar mais, onde eu vou dizer mais sim para as oportunidades. Eu vou fazer, depois de 90 dias, você faz um overview. Falou, deu certo? Eu tô 6 meses em Portugal. Eu fiz junto com o Pablo alguns overviews. Eu falo, nossa, a gente fez isso aqui, ó. Vou revalidar. E eu tô fazendo um MVP, que a gente chama, para os outros países. Então eu sou o teste para isso. Eu começo a fazer o quê? Vamos entrar nesse ciclo de 90 dias. Um dos maiores segredos das pessoas, e a dica que eu dou depois dessa extensa resposta, é seja resiliente, divirta-se muito e aprenda muito. As pessoas que olham pro resultado, eu vou entrar nisso aqui por causa do resultado, vou fazer isso aqui por causa do resultado. Não é sobre o resultado, é sobre quem você se torna. Se o Flávio, se chamar o Flávio agora, chamar o Elon Musk, chamar o Pablo, imagina que eles chegaram aqui e eles estão vendendo um curso ou estão abrindo uma oportunidade deles trabalhar na sua empresa. Vocês contratam eles, sim ou não? Claro. Compram um produto, sim ou não? Claro. Eu nem falei qual é o produto. Pois é. Você tá comprando eles, comprando know-how, comprando a história de um cara que comprou um clube de futebol, mudou a história do futebol no país, comprando a história de um cara que é um dos maiores fenômenos da internet, o maior ROI da internet do Pablo. Você compra a história de um cara que deu Não foguete. ele quebrou a crença de 8 bilhões de pessoas que falavam, o foguete não dá ré. Ele, não, dá ré e pousa certinho. Você tá comprando a história dele. Perfeito. Não tá comprando os resultados, tá comprando quem o cara é. O Trump faliu em bilhões, ele faliu em bilhões, e por que ele retomou? Porque era aquele que ele carregava, ele sabe fazer negócio, ele sabe negociar, ele conhece gente, ele conhece comportamento, então é sobre isso. As pessoas querem entrar, principalmente os jovens, querem entrar para ganhar dinheiro. Não, entra para aprender. Aprenda, sirva, no meio do caminho vão ter as alianças, aí você começa a ter as oportunidades. E eu estou em Portugal por causa disso. Quando eu comecei a andar com o Pablo, há 4 anos atrás, foi o primeiro ano que eu só quis aprender. Falei, deixa eu entender o ecossistema, aprendi. Segundo ano, foi 2022, quando ele entrou na política, eu estava lá servindo, parei os meus negócios, de curso, mentoria e tudo mais, e vamos para a política. E aí a gente criou o quê? Uma aliança, que foi ano passado toquei grande coisa, a gente andou muito junto e tudo mais, e aí surgiu o ano da oportunidade, fazer o quê? Abrir um novo continente. Você entrou dentro desse. Você me fez lembrar de uma série, não sei se você conhece, Thiago, chama Uncover Billion. Que é 90 dias para ficar bilionário. Legal. E é muito isso, né? A pessoa. Amigo, quer me ferrar com 100 euros na Espanha. Falou, quero ver você ir pra Espanha com 100 euros, sem o teu Instagram, Legal. sem Instagram, com Instagram novo. E eu vou fazer isso, pra provar exatamente isso. Você já assistiu toda ali, e aí você vê muito isso. Bilionário que larga tudo e ele se joga com $100 numa caminhonete e sem ninguém conhecer ele numa cidade que ele não sabe. Então, por quê? Reconhecendo que sim, o valor que ele tem até chegar ali é a trajetória que trouxe ele até ali. Agora, e eu passo por isso também, algumas vezes a gente conversou isso, como largar, como você fez, né? Você falou, eu não aconselho a ninguém, mas tem um momento que o empreendedor tem que olhar, isso aqui não serve para mim, tchau, né? É possível preparar isso ou tem que ser nesse momento de inspiração, um momento insight, né? É possível preparar essa saída ou não? Tem que ser. Eu não falo só sobre saída. Lembra que tudo que tu construiu foi um ativo. Sim. Eu falo sobre preparar o próximo nível. Para você que está em casa entender, eu imagino o seguinte: a nossa vida são cheios de plataformas ou degraus. É degraus, né? Ou degraus? Degraus. Degraus, né? Meu português às vezes falha.
português. Eu tive que aprender a trocar algumas palavras, com a conjugação, eu tenho uma limitação cognitiva. Então meus degraus estão ali. Eu começo a olhar cada nível da vida requer habilidades diferentes, Uhum. conexões diferentes, talentos diferentes, tudo isso. Por exemplo, eu sei que eu tenho um chamado de expandir as nações. Eu sei que meu próximo país é a Espanha, naquilo que eu acho cognitivo, tá indo abrindo a empresa na Espanha e tudo mais na Espanha. O que eu preciso fazer antes de chegar na Espanha? Aprender espanhol. Eu tô te trazendo um exemplo verdade. simples Uhum. para entender. Claro. Então, a Espanha tá nesse nível, eu tô nesse nível aqui. Ser maior ou melhor, eu só quero que você entenda. Então aqui, se eu vou pra Espanha, eu preciso ter o quê? Pessoas conectadas lá, preciso ter movimento lá, preciso falar espanhol, preciso ter documento, eu preciso ter contabilidade. Eu não sei quais são as habilidades, na verdade eu sei, porque eu listei todas elas, e eu aproveito esse nível que eu tô para construir essas habilidades. E eu chamo isso de trampolim. Eu tô nessa fase, eu começo a fazer um trampolim e observo o andar de cima e falo, aqui precisa falar espanhol, aqui precisa ter tal documento, aqui precisa ter tal coisa. E eu começo a preparar a próxima fase. Quando eu vou para a próxima fase, eu largo essa. Se você puder multiplicar talento, é melhor. Por quê? Porque é um ativo que foi construído. Claro. Poxa, eu peguei uma empresa, mas muitos empresários param de querer atuar nessa empresa porque estão de saco cheio. Na verdade, tá de saco cheio porque parou de dar grana. Se desse grana, ele não tava de saco cheio. Hum. Então faz o quê? Multiplica talento. Encontra alguém e fala o seguinte, ó, tem uma empresa assim, 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 você quer ficar com X% dela? Você gosta do negócio? Enfim, eu tô resumindo a história aqui. Não, eu gosto. Então eu vou te dar 5%, 10%, 20%, 50% da empresa. O cara vai com mau gosto. O cara que conhece a tua cultura, teus valores, teus princípios. Ele vai com mau gosto. E você, trampolim para a próxima fase. Uhum. E aí eu começo a ter o quê? Sempre olhar para a próxima fase. Eu sempre fiz muito isso, né? Então, quanto mais repertório, a gente falou de ambiente, novas experiências, ambiente, novas experiências e repertório, quando você começa a ter isso, você começa a se tornar uma pessoa diferente. Qualquer lugar as pessoas vão te querer. É porque aí depende só das habilidades técnicas. Ei, tu contrata alguém? Que aí é o espanhol, e aí são habilidades técnicas que você treina. Não, ou tu contrata alguém. Você- Eu chamo alguém para fazer um. Sim. Se eu não tenho tempo, lembra que são 3 ativos: dinheiro, tempo e energia. 3 ativos que a gente tem que investir tudo. Em tudo. É um exemplo, casamento. Você investe só tempo. Vai com a esposa no shopping e só investe tempo. Uhum. Mas assim, sem motivo e Sem sem dar o energia. blackzão, o cartão pesado pra ela. Nossa, não funciona. Não, vai lá e dá o cartão pesado, mas não dá tempo, não vai com ela, não dá energia. Vai perder. Vai com energia empolgado pro shopping. Mas vamos rápido, não dá o cartão. Não, é 3 ativos. Na empresa, na vida, no casamento, com os filhos, tem que investir tempo, recurso e energia. Eu preciso investir esses 3 ativos em tudo que eu faço. Quando eu não tenho tempo, por exemplo, eu falo o seguinte, eu vou pro próximo mês. Em um mês eu não vou ter uma oratória em espanhol como eu tenho em português. Que são 40 anos de vida, são 10 dando treinamento, são desde os 16 empreendendo, então não tem esse repertório todo, não tenho tempo. É preciso fazer o quê? Investir dinheiro, então eu contrato alguém para acelerar meu curso, Sim. ou o cara fazer. Então meu professor está vindo para cá, a gente está fazendo aula de espanhol e meu professor vem para cá dar algumas palestras, então a gente monta uma palestra, uma coisa para fazer, eu preciso investir grana nisso, porque eu não tenho muito tempo. Então ou você tem tempo, ou você coloca grana para equalizar o processo. E você falou, você trouxe Paulo, você trouxe Abraão e Ló, você trouxe Salomão. Salomão e Trouxe só porque hoje é domingo de manhã, tipo um culto dominical aqui, não sei se você tá assistindo aí. mas o que eu acho interessante, porque eu lembrei de Urias, né, e eu quero fazer uma comparação. Urias era um soldado de Davi, o braço direito dele, estava em guerra, e Davi vai lá, eh eh, ele trai, né, a contexto de Urias e a própria esposa, e tem um caso com Betseba. Então ele vai gerar Salomão a partir daí, por exemplo. Só que o que acontece com Urias? Davi chama Urias, o rei, chama o soldado, o seu melhor amigo, e fala: "Ó, venha do fronte para casa, e porque esse já lutou demais". E quando ele chega, Urias, guerreiro, então é isso que eu quero trazer, a ideia do guerreiro. Ele estava com um propósito, um objetivo muito claro, ele tinha que defender a sua nação diante do inimigo. E Davi, para se livrar daquele problema e: "Vamos abafar isso tudo", falou: "Ó, vai lá, aproveita, come,
né? E vai ter com a sua mulher, né? E Urias, focado não. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho um pacto, né, espiritual que eu não posso fazer isso. Meus irmãos estão lá na guerra, estão morrendo, né? Então, longe de mim, né? Me apartar, inclusive, do meu Senhor de Deus. E, e se nega tanto a comer, manteve seu jejum, né, físico e também sexual, vamos pensar assim. Que de fato foi o que aconteceu. O fim de Urias ele voltou para a guerra. Davi fez uma carta, né, pro segundo comandante dizendo que ele deveria ficar no fronte. E o Urias morreu. Veja que o que eu quero comparar é o seguinte: você tem um estereótipo do guerreiro, né, o que se isola, o que vai além, né, e busca o seu limite de valor, né, os seus ideais. Você tem na figura de Salomão o arquétipo do sábio, né, e que você trouxe. O que é melhor para o homem? O aspecto do guerreiro, que vai, que enfrenta, que defende, ou do sábio, aquele que administra, aquele que organiza, aquele que faz alianças? Já que a gente tá falando de homem, uma das maiores virtudes de todo homem é controlar a sua fúria. O homem viril, ele carrega algo e que se ele não dominar, cria um grande problema no mundo. Existem 3 tipos de homens: os homens viris, os homens emasculados e os afeminados. Para tu ter uma ideia, eu vi uma pesquisa esses dias contando que nos anos 40, 50, o homem em média conseguia fazer 120 quilos de supino, 260 de leg press. Hoje, as pessoas fazem 90, fazem 200 de leg press. O sonho dos homens antigos era ir para a guerra e defender seu país. O sonho do homem atual é chegar em casa, colocar uma pantufa e jogar videogame. Perdeu-se a estima do homem como aquele que é realmente alguém que vai à frente e faz tudo aquilo. Quando a gente fala de arquétipos, nós entendemos o quê? Os arquétipos, eles são fases da nossa vida. O próprio sábio, Salomão, que foi considerado alguém que teve acesso à sabedoria, ele governou Israel durante 40 anos, um período de guerra sem guerras. Como que alguém, durante 40 anos, governa um país que é assediado por todos, sem guerras? Então ele ativa o arquétipo porque de tudo aquilo que ele construiu. Quando a gente fala o seguinte, existe uma diferença entre qualidade e defeito. São os momentos da nossa vida. Salomão, eu falei mais cedo que ele fala: o jovem busca conhecimento, mas o tolo precisa buscar equilíbrio e bom senso. Quando a gente fala de bom senso, é tipo assim, encontrar um sensor. Um bom senso significa bom sensor, é uma regulagem. O problema dos homens, ou do ser humano atual, ele perdeu a regulagem. Não tem aquela pessoa, esse é sem noção? Essa pessoa é sem noção. Na verdade, ela perdeu a regulagem dela. Perfeito. Quando a gente fala sobre defeitos e qualidades, por exemplo, uma pessoa que ela sabe quem ela é, se ela for demais, ela fica boçal. Se ela for de menos, é um coitadinho. Você precisa encontrar o equilíbrio. Perfeito. Thiago, quando que eu vou ser guerreiro? Nos tempos de guerra. Quando você sábio? Nos tempos de sabedoria. Só que, se eu ativar a sabedoria, talvez eu nem ative o processo de guerra, mas todo homem precisa ser posicionado. O homem viril o homem posicionado é aquele que chega em qualquer lugar e as pessoas respeitam. O nosso andar, o nosso falar precisa chegar antes mesmo do nosso corpo. As pessoas saberem, esse aqui é um homem posicionado. Isso aqui não tem nada a ver com machismo ou não, tem a ver com uma pressão. E quando a gente fala sobre isso, vê o Trump nas apresentações dele ou no cumprimentar de mão dele, todo mundo tem um extremo respeito. Quando a gente fala sobre um homem bem posicionado e segundo os arquétipos dele, as pessoas terem um extremo respeito. E extremo respeito não é ter medo, é ter um extremo respeito sobre aquele posicionamento dessa pessoa. Então, todo empresário que gera resultado, todo homem que gera resultado, ele tem um extremo respeito sobre isso. Qual foi o problema de Urias quando ele olha para isso? Ele estava debaixo de um cara que tinha perdido o propósito. Davi estava muito bem até ele passar um tempo de férias no castelo. Quando você tira os seus olhos da causa, começa a olhar para coisas. Quando tira os olhos do propósito, começa a olhar para as propostas. Ele estava muito bem seguindo o homem segundo o coração de Deus. Ele estava lá sem nada a fazer, foi olhar a janela e viu. O problema de ver é impossível desver depois. Uhum.
E ele começa a ter comportamentos fora do princípio. Toda vez que você está debaixo de alguém, de uma autoridade, e essa autoridade começa a quebrar princípios, você tem que vazar dessa autoridade. Permita quebrar regras e leis, mas nunca princípios. Então, alguém que quebra princípios, ele começa a mostrar um comportamento anterior. Então, ele faltou o quê? A sabedoria, o discernimento, o entendimento. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Tiago, você é melhor que ele? Claro que não. Hoje é muito fácil a gente julgar depois de ver os fatos e tudo isso. Mas é a sensibilidade e a sabedoria nesse ponto. Então, eu acredito, respondendo a tua pergunta, que são fases da nossa vida onde você vai ter o aventureiro, onde você vai ter o cara engraçado, onde você vai ter o cara sábio. Então, são momentos da nossa vida e eu vou além. São máscaras que nós utilizamos em vários momentos. Eu falo nos treinamentos em todos os momentos. Por exemplo, nós estamos aqui e eu falo com a maior simplicidade no mundo que nós estamos utilizando máscaras. Todos nós utilizamos máscaras em todos os momentos. Quando não utilizamos em momentos de muito estresse ou de muito relaxamento. Que daí você mostra realmente quem você é. Fora isso, nós estamos sempre querendo gerar o bem mútuo ou para um crescimento. Todos nós, quando eu entendi esse código, todos nós queremos apenas um lugar no sol. Todos nós queremos um lugar no sol. O que as pessoas querem é crescer. Todos nós passamos por dores. Se você parar agora e olhar para sua mão, olha aí a mão aí, vê os calos. Tem história aí ou não tem? Tem história, não tem? Sempre tem. Nossa, nós só queremos um lugar no sol. Nós só queremos o melhor. Todo mundo quer. Todo ser humano busca um lugar no sol. Ninguém faz nada por mal. Ninguém faz algo para prejudicar outras pessoas. Tu faz acreditando em tudo aquilo que você já viveu. Aí tu olha, começa a olhar para esses caras e fala o seguinte: poxa, tem uma história aí. E eu consigo gerar compaixão nisso. E aí você precisa acionar o quê? O arquétipo daquele momento para aquela fase e regular isso. Então, poxa, agora eu vou fazer o quê? Vou acionar o meu aventureiro. Pô, eu venho pra cá e aciono o quê? O aventureiro. Se não fosse, tudo bem, as empresas lá no Brasil vão fazer o quê, moço? Uma road com 24 empresas, vou fazer o quê lá? Abandonar pra vir pra cá fazer. Então eu tenho que fazer o quê? O aventureiro. E seguir o meu coração. Sempre seguindo o coração. Bem, agora nós vamos para o momento EITA. O que é o momento EITA? Aquele momento de busca de resiliência mais aflorado, onde você foi mais desafiado, Thiago. Me conta um dos momentos EITAs, que nós temos sempre uma frequência, né? Tudo é uma senoide. É uma senoide emocional, né? Se olhar pra minha história, não melhor que alguém ou pior que alguém, eu tive alguns momentos EITAs, né? De resiliência. Mas eu acho que um dos maiores momentos, a minha vinda para São Paulo em 2007 foi um momento de resiliência, mas em 2012 foi um dos maiores momentos que eu tive. Eu estava no auge da minha carreira esportiva, um dos maiores treinadores de cães do mundo, talvez top 15 no mundo, viajando tudo. E dentro dessa bolha que eu vivia, era um cara famoso, um cara que todo mundo queria se relacionar, estar perto e tudo mais. E eu cheguei a viver com uma crise. Eu falava, as pessoas só querem estar comigo porque aquilo que eu sei, a minha ignorância era tão grande. Eu estava num nível tão grande de arrogância, soberba, prepotência, eu não queria mais ver ninguém na minha frente. A única coisa era, eu ia lá, dava o treino pra alguém, treinava alguém e não queria falar com ninguém. Vinha embora. Ia lá, dava uma aula e vinha embora. Ia pro campeonato, não sei o quê. E as pessoas me chamavam pra dar curso, pagavam os cursos e tudo mais. Eu pegava o avião, ia pra lá. Então o único momento bom que eu tinha na minha vida era quando eu entrava no avião, fechava as portas e olhava, não tem ninguém do meu lado. Eu, graças a Deus, não vou ter que falar com ninguém. Claro que anos depois, entendendo inteligência emocional e tudo mais, eu entendi que o problema não eram outras pessoas, o problema estava em mim. Eu não tinha bagagem para aquele alto nível de dentro da bolha de fama ou de relacionamento. Então eu fechava as portas e eu falava, ufa, não tem ninguém para falar comigo. Só que passava metade do voo, eu começava a entrar num desespero. Porque eu sabia que do outro lado ia ter alguém me esperando para levar no hotel, para casa dela, ou deles, jantar, ficar uma semana comigo para cima e para baixo, e isso começava a me dar um desespero. Aí minha esposa portuguesa, né, ela nunca teve um relacionamento com Jesus, ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus e tudo mais, e um dia convidaram ela para ir para um retiro. E eu lembro que todos os fins de semana eu dava curso. 52 finais de semana, tinha um que estava livre. E era o final de semana que tinha esse retiro.
E eu cheguei em casa, eu vi que ela, na sexta-feira à noite, vi ela com as malas prontas e ela falou: Vamos, você tá pronta? Eu falei: Pronto pra quê, né? E eu falei: Esqueci o quê? Que viagem que eu esqueci e tal, não sei o quê. Era do retiro. Ah, eu, que retiro? Final de semana sem nada pra fazer, eu vou pra retiro, eu quero é descansar, ficar na televisão o dia inteiro e tudo mais. Como um menino, assim. Nem era homem ainda na época. E ela, muito sábia, falou: Vamos fazer uma oração aqui? Se Deus tocar no teu coração, a gente vai. Se não tocar, a gente fica em casa. A gente fez uma oração e o Senhor tocou no meu coração. E eu não tinha relacionamento com Deus. Tocou no meu coração e eu olhei pra ela e falei: É a última chance que eu dou pra minha vida. É esse retiro. E eu acho que foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Forte isso, hein? Ir pra aquele retiro. Que eu fui pego numa curva lá. Foi meio um tapa na cara e eu chorava. Eu tive uma experiência no sábado de manhã, que foi uma experiência de conversão. E de lá pra cá eu entendi que o meu bloqueio, que era de falar com gente, estava vinculado com o meu maior propósito, que era treinar pessoas. Talvez tenha um momento eito na minha vida, seja esse de onde eu fui ativado realmente. Eu saí de lá, comecei a buscar todas as coisas que tinha referência em treinar pessoas, nações, e eu comecei a cada vez mais amar as pessoas, ter uma resiliência com elas, ter momentos de compaixão. E foi muito massa. E eu me tornei um dos maiores líderes e multiplicadores dentro da comunidade. Eu comecei a ir buscar isso. E aí veio esse, não sei se esse dom, mas esse chamado realmente de falar com as pessoas. Eu sei que eu não sou um dos maiores oradores, palestrantes, e nem me considero isso, mas eu sei que aquilo que eu carrego é para ativar cada vez mais pessoas que levem algo, a uma mensagem e façam coisas maiores que eu faço. Esse é o meu momento eita. Tiago, sabe que a missão está sendo feita. Muitas pessoas te seguem e são orientadas nos seus conselhos, seus treinamentos. Parabéns Tamo junto. por tudo isso aí. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado, viu? Bem, Obrigado. Tamo junto. chegamos ao final desse podcast. Poderíamos falar aqui por mais tempo, mas chega ao final um podcast EitaCast da revista Empreenda. Valeu!